Vamos em frente. Essa semana aqui a gente teve essa questão com o deputado Daniel Silveira. Mais uma vez, né, uma questão dele com o ministro Alexandre de Moraes. Eu queria um posicionamento do senhor em relação a isso. A gente vai passar um vídeo aqui. Ele me parece muito coerente no que ele está falando, me parece muito razoável, né, defendendo ali a Constituição. E eu queria saber do senhor como é que o senhor vê essa questão, né, e como é que o parlamento vê, né, como é que o senhor acha, como é que o senhor sente lá os outros deputados. Veja bem, não é meu raciocínio, é uma letra de lei expressa. Tem que deixar isso bem claro para as pessoas. O brasileiro ele tem que entender o que está acontecendo com o ativismo judicial no Brasil. Não existe meu raciocínio. Acontece que a ordem emanada é, de fato, ilegal e inconstitucional. Ele vai contra a DI 552.6, o entendimento de plenário, o entendimento, na verdade, de colegiado, pauta vencedora em plenário. Não se aplica medidas cautelares diversas da prisão, artigo 319 CPP, em parlamentares sem passar pelo crivo da casa, caso indireta ou diretamente afete o livre exercício do mandato parlamentar. O que ele fez na calada da noite foi impor a mim uma tornozeleira eletrônica e que eu fique na minha comarca Petrópolis. Eu não sou vereador. A minha comarca é o Estado brasileiro, o Estado Lato Senso, 27 unidades federativas, 5.570 municípios. Eu não sou vereador, sou deputado federal e defendo a liberdade das pessoas. Isso tem que lutar por isso. E o senhor já está aqui nesse momento desobedecendo uma ordem dele, né? Ele impôs ao senhor a ordem de não conceder entrevistas. Na verdade, eu estou obedecendo a Constituição. Eu não estou desobedecendo nada, porque a ordem é ilegal. Se ele emanasse, despachasse uma ordem legal, seria cumprida. A verdade é que ele está afrontando a Constituição, as liberdades e garantias individuais. Só que se ninguém se portar contra isso, daqui a pouco nós somos uma Venezuela com a tomada de poder pelo judiciário através de um único indivíduo. O Alexandre de Moraes, ele acaba com a Corte Suprema, ele acaba com a... O Daniel está certíssimo, Samuel. O Supremo Tribunal Federal hoje, ele se comporta como um partido político de oposição. O Supremo ou o ministro Alexandre de Moraes? O Supremo Tribunal Federal se comporta como um partido político de oposição, porque quando o Supremo referenda a decisão do Alexandre de Moraes, como foi referendada na semana passada, certo, que todos votaram primeiro votaram pela manutenção da prisão do Daniel Silveira, depois foi a plenário. O plenário referendou no ano passado, muitos deputados arrependidos, porque nós temos o mecanismo de punição. A Câmara dos Deputados possui esse mecanismo de punição. Sim. Primeiro o Conselho de Ética e depois vai ao plenário. Nós podemos suspender um deputado, nós podemos cassar um deputado. Não pode um poder sobrepor outro. É claro, a gente tem o Fachin, por exemplo, também. O Fachin que era favorável à manutenção da prisão do presidente Lula. Deu uma declaração agora, né? Há alguns anos atrás. E agora, por uma questão de CEP, por dizer que é incompetente o judiciário de Curitiba em julgar o presidente Lula, mesmo ele sendo condenado em terceira instância, ele traz a obrigatoriedade para ser julgado em Brasília e dá um habeas corpus para o presidente Lula, solta o presidente Lula, diz que ele está apto a concorrer. Na verdade, ele dá um habeas corpus contra a decisão do mesmo ministro de 2, 3 anos atrás. Toda essa indignação que o Daniel falou aqui, o repórter perguntou para ele, você já está aqui contrariando uma decisão? Não. Ele está a favor da Constituição, mas como pode um deputado federal, quando você tira o direito de um deputado de falar, de dar entrevista, você matou esse deputado. Sim. Ele foi eleito justamente para expressar a sua liberdade, para falar, para defender. Então, cara, é o que eu falei aqui no início da nossa transmissão, antes da gente começar, que até o Fernandinho Beiramar pode dar entrevista. Condenado, se eu não me engano, me parece muito desproporcional. Condenado a 309 anos de prisão por homicídio, assalto, tráfico de drogas e tráfico de armas. Então, o que está acontecendo no nosso país realmente é você, por mais absurda que seja a opinião do Daniel, eu não falaria da maneira como o Daniel falou. Você acha que ele está certo na fala? Eu não quero julgar se ele está certo ou errado. Eu quero defendê-lo e defender qualquer cidadão, como eu disse no início, de ter sua opinião. Ok. Ainda mais certo ou errado? Ainda mais sendo um deputado. Sim. Eu entendo que a manifestação dele, do jeito que ele faz, corresponde à grande maioria dos seus eleitores. Entendi. Quando o ministro Alexandre de Moraes pune o Daniel, põe uma tornozeleira eletrônica, impede ele de dar entrevista, ele está calando os eleitores do Daniel Silveira. Entendi. Daniel Silveira, eu queria muito que o Daniel Silveira fosse
a plenário, a sua situação fosse a plenário e que a Câmara dos Deputados Independente do que fosse. É a Câmara dos Deputados que tem que decidir sobre o futuro do parlamentar. E não o Alexandre de Moraes. Daniel Silveira não é um corruptor e não é um corrupto. Sim. A quantidade hoje de deputado na Câmara e a quantidade de senador que possui processos por lavagem de dinheiro, por corrupção passiva, é muita gente. E por que no dia seguinte ele aceitou botar a tornozeleira eletrônica? Eu acredito que foi por causa da multa estabelecida de R$15 mil e o bloqueio das contas dele. Ele chegou a bloquear as contas dele. Ele ficou... Porque o Daniel recebe, nós recebemos. Sim. O salário de um deputado federal é R$33 mil e a gente recebe R$24 mil com um desconto que todo brasileiro tem, né? De 27,5%, mais algumas deduções. E ele tem essa única fonte de renda hoje em dia. Então, como é Talvez que ele tenha pensão na família, né? Na família. Ele ficou... É uma situação muito ruim. Ficou 11 meses preso, né? 11 meses? 11 meses preso. Chegou a tudo isso? Sim, 11 meses, Samuel. 11 meses. Mas qual é o artifício jurídico para isso de fato? Como é que isso funciona? Eu não consigo entrar nessa parte jurídica porque eu não detenho esse conhecimento, eu detenho muito pouco conhecimento e o que eu possa vir a falar aqui eu vou falar besteira. Mas a percepção que eu tenho é que quando os ministros falam nós não somos políticos, eles são só políticos. A partir do momento que você é escolhido apenas por uma pessoa, presidente nenhum pode escolher ministro do Supremo. O senhor é contrário? Totalmente Como contrário. É que funcionaria para o senhor? Seja o Bolsonaro, o Brasil não está preparado moralmente para ter um ministro escolhido por qualquer presidente. Ele fica preso. Todo presidente que indica... Está devendo algo ali para um ministro, primeiro, ele fica devendo algo para o presidente e aquele que indicou, ele tem um advogado pro resto da vida. Ele tem um ministro advogado. Como seria para o senhor? 11 segmentos da sociedade, eu entrei com um projeto de lei nesse sentido. Existe. Só que eu estou tentando colher assinaturas. Eu preciso de 171 assinaturas. Não, eu acredito que hoje, muito mais do que no passado, tem deputados... Mas hoje não seria um tiro no pé do governo? Cara, se eu pensar somente no governo, eu tenho que pensar no meu país daqui a 80, 100 anos. Poxa. Entendi. Porque amanhã o Lula 3 pode voltar. Entendi. Entendeu? 11 segmentos da sociedade, 11 segmentos do judiciário, indicando... No meu projeto de lei fala assim 28. E desses 28, a sociedade escolhe 11 com mandato de 8 anos. Eu não posso ter um ministro... com mandato. Com mandato de 8 anos. E a cada 8 anos... Você tem uma renovação desses 11 ministros. Eu tô com 44 anos, Samuel. O André Mendonça, por exemplo, por mais que tenha sido indicado pelo presidente Bolsonaro. Sim. Cara, ele só vai sair daqui a 44, ele vai sair com 75, daqui a 31 anos, cara. 31 anos, eu tô com 44, eu vou estar com 75. Agora, Alexandre de Moraes deve ter uns 50 anos, ele vai sair daqui a 25 anos. Imagina se um deputado hoje com mandato, ele está fazendo o que ele está fazendo. Agora, imagina um deputado que o afronta e que não se reelege. Imagina o que esse cara pode fazer. Então, realmente, a maneira como é escolhida, né, os ministros do Supremo e como a gente encara todo esse processo, e eles se comportam de forma política. Então, já que querem ser políticos, que sejam eleitos pelo povo. É claro, sendo juízes de carreira, tendo o conhecimento. Existe algum país que funciona dessa forma? O Japão. O Japão é assim? Eu pesquisei, o Japão. Os Estados Unidos você tem indicação do presidente, mas os Estados Unidos têm uma democracia consolidada, cara. Tem uma ordem consolidada. Quando a gente fala aqui no Brasil, o Biden é de esquerda. Esquerda, cara. Os Estados Unidos não tem ninguém de esquerda, cara. É totalmente ultracapitalista, todo mundo. O senhor não acha o Biden de esquerda, então? O Biden, por exemplo. Porque a Câmara lá, a vice dele lá, ela não é mais pegada? Como é que o senhor vê isso? Os Estados Unidos... Quando eu vejo um cara como o Freixo, por exemplo, ou como um Ciro, como o Lula, vibrando com a eleição do Biden... Cara, o Biden é muito mais capitalista do que qualquer capitalista que passou por esse país. Mas a China também. E é comunista. Cara, mas não existe. A raiz americana é o liberalismo, é o capitalismo. Não existe formação esquerdista nos Estados Unidos. Eu não acredito, cara. Até a parte Eu acredito que é um cara mais brando, é um cara mais leve. Mas não é de esquerda, cara. Claro, os Estados Unidos, ele gosta de competição. Ele tá com competição nas escolas. O melhor é premiado, o melhor é valorizado. Entendi. Isso é liberdade. Você quer país mais libertário do que os Estados Unidos? Não tem.
Está na sua essência. Entendi. O senhor